Olá, amigos do canal. Voltamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é, como sempre, de muita relevância. É dependência química. Mais uma vez, observamos que o assunto proposto é de muita complexidade para ser analisado num pequeno vídeo. O nosso objetivo é abordar alguns aspectos apenas que julgamos necessários na amplidão da matéria. De início, devemos dizer que a dependência é o consumo repetido de uma substância psicoativa associado ao forte desejo de usar esta substância, juntamente com a dificuldade em controlar sua utilização persistente, apesar das suas consequências danosas. A pessoa tem consciência, na maioria dos casos, de que o uso daquelas substâncias é danoso à saúde. Contudo, ela não tem força para deixar de usá-la porque é vítima de dois fatores que são a tolerância, que é a necessidade de crescentes quantidades da substância para se atingir o efeito desejado. Isto é, o corpo acostuma com aquela quantidade de substância, sendo preciso então aumentar a dose para se obter o resultado que se deseja. Outro fator, que é o que é chamado tecnicamente de fissura, ou seja, o forte impulso subjetivo ou compulsão incontrolável para usar a substância. As drogas podem ser classificadas como lícitas e ilícitas. As lícitas são aquelas cujas vendas são permitidas, tais como bebidas, cigarro e medicamentos. As ilícitas são as que são proibidas, como maconha, cocaína, o crack, que é um subproduto da cocaína, dentre as mais conhecidas. Existem critérios para se definir a dependência de substâncias. Esses critérios estão descritos nos manuais de saúde denominados Classificação Internacional de Doenças, CID-10, e no Manual de Diagnóstico e Estatística, DSM-5. O Dr. J.G. Balloni, num texto no site PsycWeb, diz o seguinte: os indivíduos com uso pesado de opioides e estimulantes podem desenvolver níveis gravíssimos de tolerância, que é a necessidade de se consumir uma quantidade maior de droga. Por exemplo, como se necessitasse 10 vezes mais quantidade depois de algum tempo. Frequentemente, essas dosagens da tolerância seriam letais para uma pessoa não usuária. Muitos fumantes consomem mais de 20 cigarros por dia, uma quantidade que teria produzido sintomas de toxicidade para uma pessoa que está começando a fumar, para se ter uma ideia do que é isso. Esse texto nos mostra como é séria a intoxicação por essas substâncias. Em consonância com o que já foi mencionado, é preciso dizer que as pessoas dependentes também passam por outro fenômeno relacionado ao uso de drogas, que é a síndrome de abstinência, que é um conjunto característico de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou, em alguns casos, diminuição do consumo de uma droga, seja ela um medicamento ou uma droga de abuso. A dependência química é um dos transtornos mentais mais comuns, acometendo as mais diversas faixas etárias, porém, mais comumente, iniciado na adolescência e juventude. Consumir drogas é uma prática milenar e universal, e não há sociedade que não conheça algum tipo de droga com as mais diversas finalidades. O Dr. Balloni, no site já citado, registra o seguinte:
o dependente pode até expressar um desejo persistente de reduzir ou regular o uso da substância, mas reluta sempre em decidir deixar de vez a substância. E, com frequência, já deve ter havido muitas tentativas frustradas de diminuir ou interromper o uso. A questão essencial, de fato, está no fracasso do dependente se abster de usar a substância, apesar das evidências do mal que ela vem lhe causando. Vemos hoje uma pressão para a liberação de drogas, onde a maconha aparece como uma droga pouco ofensiva. O Dr. Ballone afirma mais uma vez: os indivíduos com o uso pesado de maconha, em geral, não têm consciência de que desenvolveram tolerância, embora esta tenha sido largamente demonstrada em estudos com animais e em alguns indivíduos. Ou seja, o corpo exigirá sempre doses maiores para se satisfazer, até que chega um ponto que aquela droga não satisfaz mais e ele passa para outra, como é o caso de passar de maconha para cocaína. No assunto em questão, não existe uma causa específica para que a pessoa inicie uma prática de uso de drogas. Algumas podem ser analisadas. Vamos começar com a família. Dentro das teorias de terapia familiar, percebe a manutenção de estreitos laços entre o jovem em uso indevido de drogas e sua família. Ele se encontra intimamente envolvido com as questões familiares, apesar de aparente distanciamento e independência. O adolescente está num processo de busca de autonomia em relação ao sistema familiar. Este sistema representa a lei, a norma. Buscando uma individuação, que é diferente de individualização, ele o faz em relação aos seus genitores, que são as figuras de maior influência sobre ele. O adolescente está em busca de uma identidade, de uma referência, mesmo quando comete atos de transgressão. O sistema familiar está realizando mudanças e isso vai impactar o adolescente, bem como seus pais. É preciso entender essa mudança. Os conflitos entre os pais, onde muitas vezes chega na separação, faz com que aumente a tensão em casa, o que repercute no estado emocional do adolescente. Famílias disfuncionais contribuem e muito para que o adolescente se fragilize emocionalmente, abrindo espaço para ser adotado por pessoas de fora de casa, tais como usuários e traficantes de drogas. O afrouxamento da autoridade paterna sobre o adolescente pode facilitar o desvio. Essa autoridade é simbólica, podendo ser a mãe ou outra pessoa que a exercer. Tradicionalmente, nas famílias patriarcais, a função paterna era reguladora da ordem interna da família. Com as novas configurações familiares, essa autoridade foi desmantelada e ainda não se equilibrou. Destacamos sempre a complexidade do assunto, afirmamos que a tentativa de controle pode ajudar na prevenção, mas também pode ser um fator complicador para ela. Continuamos a analisar os possíveis fatores para uma drogadição. Vem agora a cultura. Como foi no passado com o hábito de fumar, onde segurar um cigarro entre os dedos, dando algumas baforadas, era sinônimo de uma pessoa bem-sucedida e conquistadora, no caso dos homens, hoje, da mesma forma, a imagem propalada de usuários de drogas como pessoas interessantes, glamorosas, bem-sucedidas sexualmente, artistas famosos, algumas vezes com destaque social ou econômico, seguramente influi nos conceitos de certo e errado do jovem em formação. E por último, o papel da própria pessoa. Uma personalidade predisposta, seu estado emocional, além do histórico familiar, são fatores influentes na vida do futuro dependente. Neste vídeo, não abordamos o tratamento do dependente químico, por ser um assunto que merece um vídeo exclusivo sobre o assunto.
Agradecemos-lhe por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clique no sinal de gostei e inscreva-se em nosso canal. Obrigado a todos!